você desde já a abrir sua Bíblia no livro de Atos. Continuando a nossa série expositiva, livro de Atos, capítulo 6. Hoje vamos encerrar o capítulo 6, e com um nome bem conhecido, né? A prisão de Estevão. Provavelmente todos vocês já ouviram falar sobre Estevão. E hoje nós vamos ler do verso 8 até o verso 15. Atos capítulo 6, do verso 8 até o verso 15. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissemos: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, a investindo, e o arrebataram, levando ele ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. E oro para que o Senhor possa abençoar, Deus, a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos conduza, e que a Tua palavra possa alcançar corações férteis nessa noite, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, antes de olharmos propriamente o texto, eu quero mostrar para vocês alguns assuntos e algumas notícias que servem para a gente entender melhor esse texto. Dentro da Bíblia, a gente vê alguns homens sendo apresentados por Deus, e Deus quer que o seu povo conheça a fé e a história desses homens. Por exemplo, você pode lembrar de Abraão, o pai da fé. Todo mundo que se diz cristão provavelmente já ouviu ou leu a história de Abraão, Moisés, Jacó, Josué, Davi. Parece-me que dentro da história, Deus, Ele tem um interesse que o seu povo conheça homens e mulheres que venceram na fé, que foram grandes homens e mulheres que tinham fé, talvez extraordinária em Deus, assim como Abraão, como José, como tantos e tantas outras pessoas na Bíblia. E quando chegamos no capítulo 6 aqui, lembra que um pouco atrás, Lucas já nos apresentou Ananias, um homem com tamanha fé, com tamanhas obras, aquilo que o pastor falou sobre a vida de Ananias. A diferença de Barnabé, não Ananias, tá? Ananias é o exemplo errado, mas Barnabé é o exemplo certo. Mas chegamos então no capítulo 6, no final, e parece que Lucas agora, ele mostra para a gente mais um homem, mais um herói da fé. E aqui eu fiquei pensando, imagine você, se você estivesse diante de Lucas, sentado com ele, você e ele conversando, dizendo: Lucas, conta para mim, como foi o início da igreja? E aí Lucas está contando para você, desde lá do capítulo 1. Quando chega aqui no capítulo 6, Lucas vai dizer: olha, espere um pouco aí, antes de eu continuar a história, deixa eu apresentar um homem para você. Eu quero ter um interesse, eu quero que você conheça quem era Estevão. Eu quero que você conheça esse homem, a história desse homem, a fé que ele tem em Deus, para que você seja edificado. Parece-me que a intenção de Lucas aqui nesse texto é exatamente essa. É nos apresentar Estevão. É diante dos nossos olhos ele dizer: conheçam quem era Estevão, o que ele fazia e por que o Senhor assim o escolheu. Então, lembrar vocês também que quando o pastor pregou na semana passada, o final do seu sermão, se você for ver aí comigo o verso 7, olha aí por favor, capítulo 6, verso 7, diz que crescia a palavra de Deus. E lembra que explicou que essa palavra crescia também dentro dos seus fiéis. E parece também que Lucas está mostrando o resultado dessa palavra crescer.
Parece que Estevão, de fato, foi um homem que a palavra cresceu dentro dele, e ele amadureceu na sua fé, ele cresceu em relacionamento com o Senhor. Por isso, eu dividi o meu sermão da seguinte parte. A primeira parte, do verso 8 até o verso 10, nós vamos ver o que Lucas está querendo nos apresentar. Quem é Estevão? Quem é esse Estevão? A segunda parte, do verso 11 até o verso 14, vamos ver a prisão de Estevão. A prisão desse discípulo do Senhor. E por fim, o verso 15, vamos ver a conclusão. O que isso deu, no que isso ocasionou. Eu pensei em vários temas para o meu sermão de hoje, mas um que eu acho que comunica muito mais. Estevão, um dos heróis da fé. Lembra que o livro de Hebreus apresenta uma lista de homens de heróis da fé. E eu creio que Estevão também se encaixa no que o autor de Hebreus nos fala. Estevão, um herói da fé. Então acompanhe comigo a primeira parte. Estevão, vamos ver quem é esse discípulo de Jesus. Olha comigo, diz assim, vamos ler do verso 8 até o 10 novamente. Diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia, e discutiam com Estevão. Esse texto é interessante porque desde o capítulo 6, eu nunca vi tantas características para um homem. Você vai ver que uma coisa que Estevão era cheio. Então você vai ver, por exemplo, olha comigo, o verso 6 do capítulo 6, diz assim, o verso 6 do capítulo 6, apresentaram-se perante eles, e estes, o verso 5, volta um pouquinho, o parecer era agradável a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé. Então aí uma primeira característica que Lucas nos apresenta. Estevão, ele era um homem que tinha muita fé, muita fé. Talvez você recorde que em certo momento Jesus está ensinando os seus discípulos, e os próprios discípulos de Jesus: Senhor, isso que o Senhor está falando não é tão fácil de se cumprir, aumenta a nossa fé. Mas Lucas diz que Estevão não. Estevão era um homem que era cheio de fé. E a palavra fé aqui, eu quis trazer o significado dela, do grego, porque essa palavra fé aqui, ela não está relacionada com aquela fé que move montanhas. Não é essa a ideia aqui de Lucas. Não é aquela fé que você vai orar e a montanha vai sair do lugar. Não é essa. Mas ela está relacionada com a palavra confiança. Seria mais ou menos a ideia de que começou um terremoto. E se você conhecesse bem a estrutura, você iria se agarrar talvez na coluna que não iria se abalar. Ou talvez se esconder num lugar que ele não iria desabar. É isso que Lucas está mostrando, que Estevão, ele conhecia tão bem o seu Deus, que ele sabia que o que viria, as adversidades que viria, Estevão permanecia de pé, porque sabia que o seu Deus nunca poderia ser abalado. É isso que Estevão era, ele era um homem cheio de fé, cheio de confiança no Senhor, cheio de confiança nas promessas do Senhor. Essa era a fé de Estevão. E diante de tantas e tantas coisas, vemos que Estevão se mantém desse jeito, cheio de fé, segurando nas mãos do Senhor. Sabemos que o final de Estevão não é um final tão agradável. Todo mundo sabe que ele vai ser o primeiro mártir da igreja. Mas ele permaneceu confiante no Senhor, confiante em seu Deus. Essa característica, talvez para a gente pode parecer um pouco distante, dizer: Senhor, talvez a minha fé ela caminhe de acordo com as circunstâncias que eu estou. Se está tudo bem, parece que a minha fé também vai bem. Se começa a piorar um pouco, parece que a minha fé também começa a oscilar. Mas é exatamente isso que Lucas está querendo nos mostrar. A não simplesmente olhar para Deus como aquele que é o autor da nossa fé, mas aquele que sustenta também a nossa fé. Mas isso só é possível à medida que conhecemos o Senhor. E sabemos que tudo pode acontecer, mas o nosso Deus jamais vai ser abalado. Nosso Deus jamais vai ser pego de surpresa. Nada do que acontece para Ele, talvez Ele não dê um susto e isso aconteceu, não. Ele tem um controle de toda a história. Ele tem um controle de tudo, porque Ele é soberano. Estevão sabia disso. E o fato dele saber disso, o deixou confiante no Senhor. Por isso que Lucas diz: Estevão era um homem cheio de fé. Era um homem que conhecia o Senhor.
como eu falei, o melhor exemplo talvez seja esse. Terremotos acontecendo e você se agarra no lugar mais seguro. É essa fé que Lucas está nos mostrando. Não a fé que move montanhas, mas uma fé que confia no Senhor. Mesmo terremoto acontecendo, tudo acabando, Estevão estava num lugar seguro, porque ele confiava no seu Deus. E a gente continua conversando com Lucas. Tá bom, Lucas, eu já ouvi, ele é um homem cheio de fé, você já me falou isso, ele confia no Senhor, pode vir o que for, Estevão vai permanecer firme, confiante no Senhor, agarrado no Senhor. Mas quem é Estevão mais? E aí, se você for ver comigo, Lucas diz: olha, tem mais sobre esse homem. Não só é cheio de fé, tem mais coisa. Olha comigo, capítulo 6, o verso 3, diz assim também: mas irmãos, escolhei dentre vós um homem que tem boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Várias qualificações aqui também, mas eu quero destacar uma também: cheio de sabedoria. Se você der um pulo aí, lá no verso 8 em diante, você vai ver que todos esses nomes que tem ali, do verso 9 em diante, libertos, sirineus, alexandrinos, da Cilícia, todos eles estavam discutindo com Estevão. Então eles estavam questionando a fé de Estevão. Eles estavam dizendo assim: Estevão, tá, você crê em Jesus, mas Jesus é Deus mesmo? Será que ele é filho do Senhor mesmo? Será que ele era Deus também? E eles estavam questionando a fé de Estevão. Mas Lucas, ele deixa detalhado que Estevão era um homem cheio de sabedoria. Ele tinha muita sabedoria, além de fé, sabedoria. E aqui eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, que essa sabedoria aqui, que a Bíblia mostra, em toda a Bíblia, é uma sabedoria diferente do mundo. São em âmbitos diferentes, propostas diferentes. Primeiro, talvez para o mundo, o mais sábio seja aquele que tem vários diplomas. Talvez alguém que tem muitos e coleciona muitos e muitos diplomas. Para a Bíblia, isso não quer dizer ser sábio. Para a palavra do Senhor, assim como diz lá em Provérbios, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Com isso, eu não estou dizendo que não possa ter vários diplomas. Deve ter, não há nada contra o diploma. Se você tiver os diplomas e temer ao Senhor, melhor ainda. Não é esse o ponto, mas o ponto é que diante dos olhos de Deus, sabedoria é enxergar o mundo como o Senhor enxerga. É olhar para as situações e ver como o Senhor vê. E como é que olhamos para isso? Tendo temor ao Senhor, conhecendo a sua palavra. Então Estevão, ele era um homem cheio de sabedoria. Lembra que Pedro, no início de Lucas, está a igreja confusa com o que aconteceu. O Senhor subiu aos céus e os discípulos não sabem o que tomar, não sabem que decisão tomar. Mas Pedro se levanta e diante do povo ele abre as escrituras, ele interpreta o que está acontecendo e ele dá direção para o povo de Deus. Lembre-se também que Pedro era um homem iletrado, mas naquele momento cheio de sabedoria, guiando o povo de Deus, assim como o Senhor Jesus falou para ele: Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Assim ele estava fazendo, porque o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E com isso, Estevão era um homem que temia o Senhor. Os que estavam discutindo com ele não podiam resistir, não era a sua eloquência, mas ao seu temor diante do Senhor, a sua reverência diante de Deus, de querer mostrar para eles que de fato o Senhor veio à terra e que o Senhor era Deus. Lucas nos mostra aqui um homem cheio de fé, mas também um homem cheio de sabedoria. Talvez o exemplo melhor para isso é a sabedoria, é aquela pessoa que te ajuda a tomar decisões. Lembra do Salmo 1 também? O salmista diz assim: olha, se tem um lugar que você pode pedir conselhos, uma pessoa, é a pessoa que teme ao Senhor, é a pessoa que tem prazer na lei do Senhor. Essa é a orientação do salmista. E é aqui que Lucas também nos mostra que Estevão era um homem cheio de sabedoria, porque temia o Senhor. Com isso, ele podia tomar decisões que agradassem ao Senhor. Eu quero destacar aqui de novo, não estou falando que você não possa ter vários diplomas, deve, mas o que vai te tornar um homem e uma mulher sábia é o seu temor diante do Senhor, é você enxergar o mundo com os olhos de Deus, é ver as situações à luz da palavra do Senhor. Isso vai te tornar uma pessoa sábia, isso vai te tornar uma pessoa que agrada ao Senhor. Talvez se a gente estivesse diante de Estevão aqui, de Lucas, dissesse: Lucas, tá bom,
cheio de fé, cheio de sabedoria. Você está querendo me colocar para baixo, está me apresentando talvez o homem mais bom que eu já conheci. Mas Lucas diz, olha, tem mais sobre esse homem. Não só é fé, não só é sabedoria, mas ainda no capítulo 6, no verso 3 diz, olha, escolhem homens também de boa reputação. Aí você diz, cheio de fé, cheio de sabedoria, ainda tem boa reputação. E o que é essa boa reputação? Já dizia um sábio há muito tempo atrás, mais digno de escolher é o bom nome, a boa reputação, do que muitas riquezas. Quem falou isso foi Salomão, lá em Provérbios 22, verso 1. Salomão dizendo, olha, é melhor ter um bom nome, uma boa reputação, do que muitas riquezas. E por que isso é importante também? A gente pode falar, mas não é pela boa reputação que eu sou salvo. E óbvio que não. Mas é porque você é salvo, que você se importa com a sua reputação. Veja bem, enquanto nós buscamos servir e obedecer a Deus com os nossos comportamentos, com as nossas decisões, um subproduto da vida correta, sabe o que é? É a boa reputação. É como se nós estivéssemos colocando em prática aquilo que Tiago diz. Tem fé? Mostre-me as suas obras. Tem fé? Crê no Senhor? Crê que o Senhor está dizendo e que na sua palavra Ele tem o melhor caminho? Mostre-me suas obras. Ter boa reputação nada mais é do que um subproduto. É a conclusão da tua vida com Deus. Outros vão olhar para você e dizer assim, olha, eu posso até ter raiva daquela pessoa, mas eu sei que ela é uma pessoa honesta. Eu sei que ela é uma pessoa que teme ao seu Deus, e ela não se corrompe. Ela não é corrompida talvez por prazeres ou por tentações. Ela pode sofrer com as tentações, mas ela não abre mão de glorificar o seu Deus com a sua reputação. Então, nós afirmamos que Cristo vive em nosso coração, mas isso é verdade quando refletimos em nosso caráter, quando isso muda o nosso comportamento. Seria mais ou menos a ideia de que aquele homem, talvez um ladrão, foi preso, pagou pelo que ele devia, voltou às ruas, converteu. Agora ele não rouba mais com medo de ser preso, mas ele parou de roubar porque agora ele teme ao Senhor. E antes do medo do homem, agora a boa reputação dele está diante do Senhor. Ele agora teme ao Senhor e ele faz o que é certo. Jesus também falou lá em Mateus capítulo 5, verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e com isso glorifiquem a Deus que está nos céus. Nosso Senhor também falou que as nossas boas obras precisavam brilhar diante dos homens. A boa reputação é algo que interessa ao Senhor. Então perceba que a boa reputação, ela está totalmente atrelada com o testemunho da nossa fé. Não é por meio da boa reputação, como eu falei, que somos salvos, mas é porque nós somos salvos que preservamos uma boa reputação. Esse é o ponto. Então, apesar das responsabilidades que temos como os cristãos, devemos ser modelo e referência para muitas pessoas. Devemos fazer com que o mundo olhe para a nossa vida e enxergue de fato o caráter e a pessoa do Senhor Jesus. Nós acabamos de encerrar a escola bíblica sobre o ministério de misericórdia, mas que o mundo olhe para nossas vidas e enxergue o ministério de misericórdia do Senhor resplandecendo em nossas ações também. Não simplesmente de palavras e ensino, mas vivendo aquilo que lemos todos os dias na palavra do Senhor. Lucas está nos mostrando que Estevão era um homem cheio de boa reputação. Todo mundo que olhava para Estevão dizia, não, esse homem, ele professa crer no Senhor, mas não só professa, ele vive de acordo com a palavra do Senhor. Ele preza pelaquilo que o Senhor ensinou a ele. E talvez você disse, mas isso é tão difícil. É difícil. Lembre-se, talvez, Moisés, Elias, tantos e tantos heróis na fé, que tinham boa reputação, mas fraquejaram. Davi também, erraram. Com tudo isso, eu não estou dizendo que a boa reputação é viver uma vida sem erros. Não é esse o ponto. Porque isso não acontece. Não na vida cristã. Esses heróis da fé, a Bíblia é bem clara em deixar os seus erros escritos. O ponto é que esses heróis da fé, esses homens temiam ao Senhor, eles eram cheios de temor do Senhor, eles prezavam pela sua boa reputação, inclusive para dizer
eu errei, eu quero recomeçar de novo. A boa reputação é caminhar em cima disso, saber que não somos perfeitos, mas na nossa imperfeição temos um Deus perfeito que perdoa os nossos pecados. E caminhamos com o nosso Deus, errando, mas assumindo o erro, mostrando diante dos outros que é possível errar, voltar e acertar. Como eu falei, não é uma vida perfeita, mas é caminhar, talvez no seu trabalho. As pessoas vão olhar para você e dizer, não fala muito, talvez não tem tanta intimidade comigo, mas eu olho para a vida dele e não consigo enxergar nada a não ser uma boa reputação. Tem erros, tem sim, mas é um homem, uma mulher que preza pelo compromisso com o seu Deus, que talvez quando a corrupção bate na sua porta, ele diz não, pode até perder muitas e muitas coisas, mas o que mais lhe importa é agradar o seu Deus, é agradar ao Senhor. Essa é a boa reputação. Essa é a boa reputação. E talvez a gente conversando com Lucas, dizendo, Lucas, esse homem já deveria estar no céu, cheio de fé, cheio também de sabedoria, e essa reputação, talvez que a gente olhasse para a vida dele e dissesse, Lucas, não é Jesus não que você está falando? É Estevão mesmo? Lucas diz, não, é Estevão mesmo, eu estou apresentando para vocês Estevão. Mas Lucas continua nos mostrando, olha, eu quero falar mais sobre esse homem. Tudo isso dele, tudo isso que ele faz, só é possível, olha comigo também, no final do verso 3 do capítulo 6, diz que eles eram cheios do Espírito Santo. Talvez aqui o ponto mais importante. E aqui eu quero tentar explicar, porque a palavra cheio, na nossa cultura, não comunica tanto. Cheio, geralmente, a gente utiliza para objeto. O copo está cheio, a jarra está cheia. Quando a gente diz assim, o que é alguém cheio do Espírito Santo? A gente talvez imagine enchendo, não é esse o ponto. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos lembra também lá em Efésios, que Paulo dá uma orientação para a igreja. Ele diz assim, olha, não se embriaguem com vinho, porque há contenda, mas se encham do Espírito Santo. A ideia de Paulo ensinar a igreja também, e a ideia de cheio do Espírito Santo, é estar totalmente debaixo da influência de Deus. Não é que o Espírito Santo vai tá nível 10, 15, 20, não é esse o ponto. Mas é que eram homens debaixo da influência de Deus. Antes deles tomarem decisão, eles consultavam o Senhor. Antes deles pensarem nos seus afazeres, o mais importante era agradar ao Senhor. As suas decisões, os seus conselhos, tudo era baseado na vontade de Deus, na palavra de Deus. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Ele caminhava com o Espírito de Deus. E como eu falei, não é simplesmente estar cheio assim, mas ele está debaixo da influência. Tudo que eles faziam era pela influência do Espírito Santo. Tanto que a ideia maior do livro de Atos é mostrar, a gente vê Atos dos Apóstolos, mas muitos concordam que o título do livro poderia ser Atos do Espírito Santo, porque é mostrar como o Espírito de Deus ensinava os apóstolos do Senhor a conduzirem a sua igreja. Então, estar cheio do Espírito Santo é estar debaixo de sua influência, debaixo do seu senhorio e fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Lucas nos mostra que Estevão era cheio do Espírito Santo. Seria em todos os momentos da sua vida você se preocupar mais com o que agrada a Deus primeiro, antes de se preocupar do que agrada a você. Seria você olhar, isso vai contribuir para o reino de Deus, e isso, se contribui, sim, então isso me interessa. Não, isso não contribui para o reino de Deus, isso não agrada ao Senhor, então eu renego isso aqui, eu não quero isso para mim, eu não quero fazer isso. Você primeiro olha para o Senhor, para o seu reino, para a sua vontade, e se aquilo está de acordo com a vontade do Senhor, você faz, você está debaixo da influência do Espírito de Deus. Sabe, eu certa vez conversei com um homem que ele estava querendo ir para o campo missionário. Ele disse assim, olha, eu quero ir para o campo missionário, eu não sei se isso é de Deus. Eu disse, é óbvio que é de Deus. O Senhor se interessa e o Senhor quer que pessoas vá para o campo missionário. Provavelmente não é o diabo que está dizendo para você, vai evangelizar aqueles que não conhecem o Senhor. Não tinha condições dele fazer isso. Sabe, esse desejo de olhar para o reino de Deus, de no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, fazer com que o reino de Deus seja propagado, que as pessoas olhem para a sua vida e enxerguem o Senhor, isso é ser cheio do Espírito Santo.
é olhar para a palavra, é estar debaixo da influência, é se interessar com as coisas que são de Deus. E meus irmãos, não é diferente. Está cheio do Espírito Santo, está cheio de Jesus. É a mesma coisa. Está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo, está cheio de Jesus. Lembrem-se que eles são um. É estar debaixo da influência e do senhorio do Senhor Jesus. Essa primeira parte tinha mais características que Lucas dá sobre Estevão. Mas eu quero encerrar aqui a primeira parte. E talvez a gente olhe agora e diz: Lucas, só isso? Não tem mais nada sobre esse homem? Você falou tudo isso dele e isso nos chama a atenção. No mínimo a gente diria: Lucas, deixa eu sentar um pouco e conversar com Estevão. Eu quero ouvir o que ele tem a nos dizer. Eu quero ver o que ele tem a nos falar. Sabe, parece que agora a segunda parte que a gente vai ler, do verso 11 até o verso 14, a prisão de Estevão, parece que Lucas coloca de maneira proposital. Por quê? Porque a gente acabou de ver várias qualidades de um homem simples, comum, mas que agora vai passar por uma adversidade. Talvez a gente pudesse dizer: esse homem aí, Deus está guardando ele, ninguém vai tocar na vida dele, sabe? Nada de mal vai acontecer com esse homem. O que ele falar vai dar certo, o que ele tocar vai prosperar. Desse jeito, cheio de tudo isso, o Senhor não vai deixar acontecer nada com Estevão. Estevão vai ser um homem que vai viver até, olhe lá, os seus 200, 300 anos, porque o Senhor vai o guardar. Mas Lucas, de maneira proposital, mostra totalmente o inverso. Mostra que diante de todas essas qualidades que Estevão tinha, ainda assim a adversidade e a perseguição bateu à sua porta. E agora Lucas vai nos mostrar o que acontece. Acompanhe comigo do verso 11 até o verso 14. A prisão de Estevão. Diz assim: então subornaram homens que dissemos: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E eles submeteram o povo, os anciões, os escribas, e investindo, o levaram ao sinédrio, apresentando testemunhas falsas, que depuseram, que falaram a seguinte coisa: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. O verso 14: porque o que temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Vocês viram aí que eles tiveram que subornar. Eles fizeram um jogo sujo. Eles não tinham o que acusar Estevão, mas eles chamaram alguns homens e disseram: olha, vamos pagar tanto para vocês, e vocês contam uma meia verdade. E a gente vai ver o porquê meia verdade. Talvez eu falando isso, você comece a se lembrar da história de Jesus. Um homem também que não tinha o que achar nele, pecado algum, a não ser por mentiras. E acontece a mesma coisa com Estevão. Lembra que eu falei que Lucas é proposital. E aqui Lucas vai nos ensinar uma coisa que eu vou falar mais na frente, muito boa. Mas antes de entrarmos nessa segunda parte, eu quero te mostrar algumas coisas. Lembra? A acusação do povo, se você for ver lá no verso 11 e depois no verso 14, é que eles vão dizer assim: olha, Estevão está falando mal contra a lei e contra o templo. Ou seja, Moisés e o templo. E para o judeu, Moisés e o templo seriam as coisas mais importantes que eles tinham. Não é simplesmente você chegar e dizer: Estevão está falando mal da sinagoga, está falando mal de Gamaliel. Não, ele estava dizendo assim: olha, Estevão está falando mal do que vocês mais prezam, daquilo que vocês mais gostam, daquilo que vocês mais veneram, que vocês acham de mais sagrado. Estevão está falando mal. Estevão está dizendo que isso vai acabar, que isso não vai existir mais. E por que uma meia-verdade? Porque Jesus falou exatamente isso. Lembra, eles estão dizendo assim: olha, Estevão está dizendo que o templo vai cair, não vai voltar mais. Lembra que lá em Mateus, Jesus fala sobre isso. Jesus diz assim: destruirei o templo. E essa é a meia-verdade contada por eles, porque eles não contaram o resto. Jesus diz: mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. O Senhor não estava falando das pedras ou do local físico, Ele estava falando de si mesmo, dizendo: sabe o templo que foi construído? Isso vai ficar para trás.
Porque quando a gente vê também em João, Jesus vai dizer assim: o que vai importar diante de Deus é aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Seria a ideia, meus irmãos, que isso aqui ainda pode ser destruído, acabar. Mas se a gente se reunir no Gramadão, em qualquer outro lugar, a igreja do Senhor vai estar reunida. Porque não dependemos mais de um local físico para adorarmos ao nosso Deus. Mas em qualquer local, como Jesus falou, em onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu também estarei. Então eles estão dizendo: olha, Estevão está dizendo que o templo vai acabar. É verdade? É verdade, vai acabar. Mas o templo agora, o local de adoração, são dos discípulos do Senhor que se reúnem pela fé que tem no seu nome. Então eles estavam contando meia verdade. Mas eles falaram também: olha, ele vai destruir a lei. Lembre-se que o nosso Senhor também falou contra eles: olha, eu não vim destruir a lei, mas eu vim mostrar que eu sou superior a ela. O autor de Hebreus vai dizer que tudo isso, o templo, os sacrifícios, a lei, tudo o que acontecia se tornou sombra, mostrando que vinha uma pessoa perfeita, e nessa nós iríamos depositar a nossa fé, nossa confiança, e por meio dela iríamos alcançar a salvação. Então é isso que Estevão estava pregando, dizendo: olha, tudo isso que vocês estão vivendo é sombra, passou. Agora é a fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o novo templo do Senhor. Ele é por meio da graça do Senhor que tem pregado o Evangelho. Quando a gente olha para isso, nós percebemos uma coisa aqui. Duas coisas. A primeira é que Estevão estava pregando exatamente o que o Senhor tinha ensinado. Se vocês prestarem bem atenção, a acusação deles, a falsa acusação, meia verdade, é falando sobre o que Jesus falou. Isso nos mostra que Estevão estava pregando sobre isso, se encontrando com judeus e dizendo: olha, vocês estão indo no templo, mas não precisa necessariamente ser no templo. Vocês podem se reunir nas casas, como os cristãos estavam fazendo, e ali adorarem ao Senhor. Vocês não precisam só orar lá, vocês podem orar na casa de vocês. Sabe, Jesus é maior do que a lei. Estevão estava pregando sobre isso. E aqui o segundo ponto, o detalhe importante, é que diante da perseguição, e é isso que Lucas quer nos mostrar, Estevão por nenhum momento fraquejou para que a sua pregação fosse modificada. Os discípulos do Senhor, nós vimos que lá desde o capítulo 4, o Sinédrio reunido, o que Satanás queria é que a igreja do Senhor parasse de falar sobre o Senhor Jesus. Lembra o que eles falavam? Parem de falar sobre Ele. Sabe, podem viver sua vida, só parem de falar sobre Jesus. Podem fazer o que vocês quiserem, mas não falem mais sobre Jesus. Era isso que Satanás queria. Ele queria dividir a igreja, ele queria rachar o seu povo, queria que o seu povo vivesse na hipocrisia, tudo isso para que o seu povo parasse de falar sobre o Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, como Paulo vai dizer lá em Romanos, não há outro meio, não há outro caminho para que a salvação venha ao homem, se não for pela mensagem do Evangelho. Então é isso que Satanás queria lá, e até hoje ele quer isso. Que o seu povo pare de falar sobre o seu Senhor, que o seu povo pare de falar sobre o Senhor Jesus. Mas a gente vê que Estevão não. Estevão, ele está sendo preso, acusado por causa da sua mensagem, por causa da sua mensagem, daquilo que ele proferia, daquilo que ele falava e daquilo que ele ensinava. E meus irmãos, essa segunda parte, essa prisão de Estevão, vai culminar lá no capítulo 7, semana que vem. Não nessa semana que vem, porque é o aniversário da igreja. Na outra vocês vão ver. E vocês provavelmente já sabem o desfecho final. E eu não vou falar sobre ela. Mas aqui eu quero fazer uma aplicação. Olhando primeiro para quem era Estevão, esse homem cheio de tantas coisas. Olhando para essa prisão, não tinham o que acusar ele, mas sabiam que a mensagem ele não iria parar de falar. Sabiam que ele estava falando, empolgado com o Senhor Jesus. Eu quero fazer uma aplicação apenas, meus irmãos, dentro desses dois pontos. Primeiro, é que montando esse sermão, essa aplicação, chegou nesse momento do sermão, eu olhei assim e disse: Deus, Estevão é o cara. Rapaz, que homem abençoado. E olhando para a vida de Estevão, um homem simples, comum, e olhando para a minha vida, eu disse: Deus, tem tantas coisas que eu preciso melhorar. Talvez para o Senhor me chamar de um herói da fé, eu nem sei se isso vai ser possível um dia. E olhando para a vida de Estevão, parece que, não sei se você tem a mesma sensação, que a gente é
pequeno ou tão distante daquilo que o Senhor espera que sejamos? Quantas e quantas vezes ouvimos um sermão, somos encorajados, o nosso espírito vivificado, e nós saímos daqui, mas na quarta-feira não lembramos sequer daquilo que foi falado. Quantas e quantas vezes ao ouvirmos uma repreensão, dizemos, vamos mudar, mas quando chega na semana seguinte, nos deparamos com o mesmo problema e já nos esquecemos da correção. Parece que a vida, isso que eu estou descrevendo, se enquadra em tantas e tantas pessoas, inclusive na minha vida. Como então? Como aplicar tudo isso e como olhar? Eu poderia talvez falar para você, olha, vou te mostrar como você ser cheio do Espírito, cheio de boa reputação, cheio disso, cheio daquilo, mas eu não quero aplicar sobre isso. Eu quero mostrar para vocês o que uma vez o pastor Martin Lloyd Jones, olhando para esse texto, ele interpretou, ele diz a seguinte coisa, abre aspas, Estevão é um exemplo a ser seguido, pela sua vida e ensino, da mesma forma que ele nos confronta, a ponto de quebrar o nosso orgulho, a nossa presunção, a nossa hipocrisia, que nos faz tentar caminhar sem a dependência do Senhor. Ao lermos sobre Estevão, um grito de nossa alma ecoa, eu não consigo sem o meu Senhor. Sabe, de tantas aplicações, a aplicação que eu quero que você olhe para isso é diga assim, Senhor, eu não consigo sem Ti. Olhando para a vida de Estevão e talvez dizendo, eu quero ser assim. Eu quero que o Senhor olhe para mim, enxergue uma pessoa cheia de fé, cheia do Espírito, boa reputação. Eu quero, Senhor. E eu sei que você pode ter um desejo genuíno, um puro. Mas você diz, Senhor, não. A aplicação, meus irmãos, é que você olhe para o Senhor e diga, Senhor, de fato eu não consigo sem Ti. Eu não consigo porque, se você for ver comigo, quando o Estevão, lá no verso, olha comigo o verso 1, diz que Estevão era cheio de graça e poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E tanto no verso 1, meus irmãos, como aqui e também no capítulo 7, vai mostrar que uma das características que Estevão tinha era ser cheio do Espírito Santo. Por isso que ele fazia prodígios e grandes sinais. E deixa eu te lembrar, quem fazia isso eram os apóstolos. Mas abre uma exceção para Estevão aqui, Lucas. E diz que Estevão também fazia isso, porque eles eram cheios do Espírito Santo. Sabe, quando você reconhece que você não conhece, só assim o Senhor pode te ajudar. O Senhor vai te sustentar. O Senhor vai caminhar contigo, mas precisa às vezes ter um quebrar do coração, dizer, Senhor, eu estou tentando há tanto tempo, ou talvez eu quero tentar, mas o ponto é que eu não saio da mesmice. Sabe, eu já vivi momentos, Deus, talvez de olhar para o Senhor e estar apaixonado pela Tua Palavra, e me debruçar na Tua Palavra, e orar com intensidade, mas o ponto é, Deus, que eu venho para o culto, e volto para casa, e parece que a vida volta a coisa monótona, eu não tenho mais força. Sabe, meu irmão, reconheça que você não consegue sem o Senhor. Essa é a única aplicação que eu quero fazer dentro desses dois. Olhando para Estevão, parece que, como eu falei, é distante, mas você precisa reconhecer que você não consegue sem o Senhor. Às vezes um coração duro só vai se quebrantar se ele falar diante do Senhor, Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor para uma boa reputação. Eu preciso do Senhor para ter mais fé, para que os outros olhem, para que eu seja influenciado pelo Teu Espírito. Eu preciso do Senhor. Assim como Lloyd Jones diz, o que ecoa da nossa alma olhar para o Estevão é, eu não consigo sem o meu Senhor. Eu não consigo sem o Senhor Jesus. Então essa é a minha aplicação dentro desses dois pontos. Reconheça que você não pode fazer nada sem o Senhor. Sabe, às vezes quebrantar o coração diante de Deus. Dizer, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, que a dificuldade ou alguma tribulação, a diversidade, e nós tentamos primeiro planejar. Deixa eu ver como é o caminho melhor. Deixa eu ver como é que eu posso fazer na força do meu braço e vai dar certo. Não, meu irmão. Deus pode te dar capacidade sim para resolver problemas. Deus pode te dar força para enfrentar tantas coisas, mas é só Ele que pode fazer isso. Então corra para o Senhor. Se quebrante diante do Senhor, diante dos problemas. Quantos e quantos pecados parece que são de estimação, e parece que a gente tenta largar e ele não sai, parece que grudou na nossa perna, e diz, Deus, porque eu não consigo?
É exatamente isso, porque você não consegue sem o Senhor. Você não consegue sem o Senhor. Certa vez eu ouvi uma oração curta, mas talvez a oração mais sincera, de uma pessoa que falou assim: Senhor, eu não consigo orar. E encerrou a oração. Alguém que estava com o coração dizendo: Deus, eu não consigo mais orar. Uma oração tão curta, mas tão sincera. Alguém clamando e dizendo: Deus, eu preciso do Senhor até para ter força para orar. Então, olhando para a vida de Estevão, reconheça que você não consegue sem o Senhor. Mas vamos para a última parte desse sermão. Vamos para a última parte. O verso 15. E aqui, conversando com Lucas, vimos que Lucas nos apresenta Estevão, vimos que Lucas nos mostra a sua prisão. Lucas agora se levanta diante dos nossos olhos e diz assim: olha, presta atenção. Eu estou falando sobre ele, mas agora vem um ponto muito importante. Talvez se você estivesse conversando do lado de Lucas, Lucas se levantasse, aumentou a voz, ou se você está lendo, está em negrito, tem uma observação, está marcado, está grifado, Lucas quer chamar a nossa atenção. Olha comigo o verso 15, diz assim: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viram seu rosto como se fosse de anjo. Primeira parte, meus irmãos, é que Lucas começa com a palavra então. Então, ou todos, Lucas quer concluir essa parte, ele quer dar um desfecho para essa história, para essa apresentação. É como se Lucas está dizendo: olha, depois eu vou mostrar o fim dele, mas eu quero concluir com vocês. Eu quero mostrar o que há de importante. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que na primeira parte do verso diz que todos, fitando os olhos em Estevão. Eu não sei se você já passou por isso, mas isso é um detalhe importante, porque imagina, quando você está caminhando na rua e alguém fica olhando para você, você fica no mínimo pensando: será que eu conheço? A pessoa está olhando tanto para mim, ou será que eu estou, não sei, alguma coisa está errada comigo? Será que ela quer me falar alguma coisa? Será que ela está brava comigo? Sabe, é constrangedor alguém fitar os olhos em você e passar por algum longo período. Não sei se você se sente assim, eu me sinto assim. Mas aqui Estevão está sozinho, no banco dos réus, e está todo o sinédrio reunido, e a Bíblia descreve que todos estão olhando para Estevão. Imagina a situação desse homem. Aqui os discípulos não estavam com ele, ele estava sozinho, uma cadeira lá na frente, o sinédrio ficava no sentido mais ou menos uma meia-lua, então todos estavam olhando para Estevão, mas não era um olhar qualquer, era um olhar dizendo: você está errado, você está blasfemando contra o Senhor. E para um judeu isso não era simplesmente: está errado. Eles estavam com ira, com ódio, com inveja de Estevão. Então imagine esse homem. Tão agradável ouvir sobre Estevão, mas Lucas está dizendo que todos estão olhando para ele assim. No mínimo a gente poderia pensar: Estevão está do outro lado dizendo: olha mesmo, eu estou certo, vocês estão errados. Pode olhar, não tenham medo, cara feia não, para mim não. Mas não é isso que a Bíblia descreve. A Bíblia diz totalmente ao contrário. Lembre-se também que certa vez nosso Senhor Jesus foi colocado diante da multidão, Jesus e um ladrão, e falaram: escolha um para vocês, aqueles que vocês querem libertar. Mas todos os olhos olhando para o ladrão escolheram ele e rejeitaram nosso Senhor. Lembre-se que Lucas está mostrando, e parece que Estevão tem muito a ver com Jesus também. Jesus sabia exatamente o que era ter olhares o condenando, mesmo quando ele era inocente. Estevão está agora sozinho no banco dos réus. Mas o texto continua e diz assim: olha, eles viram o seu rosto como fosse um rosto de anjo. E há duas maneiras de interpretar essa parte aqui. A primeira maneira é que esse rosto de anjo indica alguém que estava calmo, sereno, alguém que estava refletindo a glória de Deus. E refletir a glória de Deus não era que Estevão estava clamando assim: Deus fulmina eles. Não. Mas é que os olhares vinham de raiva, de ira, de inveja, e do outro lado Estevão estava com graça, misericórdia, olhando com compaixão, com amor. Tanto que lá no capítulo 7, vocês vão ver que Estevão, na hora da sua morte, ele vê os céus abertos, mas a palavra de Estevão é: Senhor, não coloque sobre as costas desses homens este pecado. E se eu perguntar a você, você totalmente vai lembrar também
que Jesus falou a mesma coisa: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, esse homem Estevão com o rosto como de anjo, porque ele estava calmo. Ele não estava retribuindo da mesma forma, não, mas ele estava confiante, tão confiante no Senhor, que ao olharem para ele, enxergaram um rosto de anjo. E Lucas descreve que todos, não foi um ou outro, todos enxergaram a mesma coisa. Estevão, calmo e sereno, diante de tantos acusadores, que estavam para o acusar, e mais em seguida, para o matar. Essa é a primeira parte e a maneira que a gente pode interpretar, e está certa. Mas há uma outra maneira. Há uma outra maneira de olhar para esse rosto como um de anjo, porque é a terceira vez que acontece isso na Bíblia. Terceira, e não acontece mais. Primeira vez acontece quando Moisés sobe no monte e ele desce com as tábuas da lei, e a Bíblia vai dizer que o povo, olhando para o rosto de Moisés, enxergava ele refletindo a glória de Deus. É a primeira vez que acontece, e a Bíblia diz que ninguém ousava chegar perto de Moisés. A segunda vez que acontece é com o nosso Senhor Jesus. Lá no Monte da Transfiguração, diz que não só o rosto, mas seu corpo reluzia a glória de Deus. E agora a terceira vez está acontecendo isso na Bíblia. Estevão está diante dos seus acusadores, e o rosto dele está refletindo, eles enxergam o rosto dele como um de anjo. E o que isso quer nos dizer também, é que tanto como Moisés, Jesus e Estevão, o Senhor estava com eles. O Senhor estava presente com eles. Sabe, ele não estava sozinho. O Senhor estava com Estevão, diante dos acusadores, diante do sinédrio, aquele mesmo que matou o Senhor Jesus. Assim como Moisés e como cada servo seu, o Senhor não os abandona. O Senhor não os deixa sozinho. O Senhor caminha com aqueles que estão com o coração quebrantado diante dele, como eu acabei de falar, e que dizem: Senhor, eu não consigo. Quando as adversidades vêm, todos ainda que o acusem, o Senhor não o rejeitará, o Senhor não o abandonará. Isso aconteceu com Moisés, meus irmãos. Moisés morre, o seu corpo é sepultado, e a Bíblia descreve que o seu corpo é sepultado pelo Senhor. É Deus quem sepulta Moisés, é Deus quem cuida do seu servo. Todos entraram para a terra, Moisés não entrou, mas o Senhor tem um cuidado com o seu servo. É assim como Jesus, que Jesus sim, provou por um momento o abandono de Deus, por causa dos nossos pecados, mas ainda assim, Deus o ressuscitou ao terceiro dia, e o mantém à sua destra, o seu Filho amado. Assim é Estevão também. Esse homem, nós vamos ver, que lá no final do capítulo 7, ele vai dizer que enxerga o Senhor Jesus diante dos seus olhos, sabe? E é isso que Lucas encerra a conversa. Lucas diz: olha, para você está bom conhecer Estevão, um homem cheio de tantas qualidades, foi preso injustamente, mas não se comportou como qualquer pessoa. Ele ficou calmo e sereno, e o Senhor estava com ele. E o Senhor estava com ele. Eu tive só uma aplicação, que é para você reconhecer que você não precisa sem Deus, não consegue sem Deus. Mas agora eu quero encerrar o meu sermão te encorajando. Enfrenta as adversidades, enfrente os problemas, assim como Estevão, com um rosto, se possível, igual a um de anjo, sabendo que o Senhor não te abandonará, sabendo que ainda que você esteja só, o Senhor está com você. Você pode dizer: mas no meu trabalho é tão difícil, talvez é tantas pessoas acusando, talvez o chato, o encrenqueiro, aquele que não faz nada de errado, e você tem alguns olhares que, não, essa pessoa não olha com os bons olhos para mim. Se comporte de maneira como Estevão, olhe com graça, com misericórdia, com amor, mas tenha uma certeza em seu coração, meu irmão, minha irmã, que o Senhor jamais abandona os seus servos. O Senhor os fortalece e os sustenta em todas as adversidades. E eu quero encerrar, a gente vai orar, mas eu quero encerrar te fazendo duas perguntas para você ir pensando. A primeira: você reflete a glória de Deus? Assim como Estevão, ele estava refletindo a glória de Deus. E a segunda: você tem certeza que o Senhor está com você? Você tem certeza disso? Você já se perguntou isso? Será que o Senhor está comigo? Será que as minhas orações não são palavras jogadas ao vento?
E parece que às vezes eu falo e ninguém escuta. Não sei se você já se perguntou isso. A primeira eu quero que você responda com você, mas a segunda, não são palavras jogadas ao vento. O Senhor escuta as orações dos seus servos. Ainda que você possa olhar e dizer, parece que não, mas só parece, meu irmão. O Senhor escuta cada palavra do seu servo. Segura na mão de cada um deles e os sustenta, assim como Ele sustentou Estevão. O Senhor faz com as nossas vidas.